Amém. Amados, a paz do Senhor novamente. Que bom, culto de celebração, culto de adoração. É só estando presente na igreja para a gente compreender, a importância do nosso culto a Deus. Muitas vezes as pessoas têm aquele comodismo de ficar em casa, falar: eu não vou na igreja, eu vou assistir um culto, E a gente não assiste culto. A gente oferece a Deus o nosso culto de adoração, amém? Culto é essa coisa participativa, esse momento tão lindo, Você assiste futebol, mas você não está no campo jogando. Você assiste o filme, você não está lá encenando. Você assiste o culto em casa, você não está prestando adoração a Deus. Adoração a Deus nós prestamos quando a igreja ela se torna um corpo, e Cristo sendo cabeça, Ele nos leva a essa adoração. Abra sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, o verso 16 ao verso 18. Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos é a história da igreja, capítulo 26, o verso 16 a 18. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque para isto eu te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que vocês recebam eles remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Incline a sua cabeça. Espírito Santo, nós te amamos. Espírito Santo, somos gratos ao Senhor por esses 4 dias que o Senhor tem dado a nós, a oportunidade de estar aqui na tua casa, em um seminário de intercessão, onde nós aprendemos sobre a importância da oração, e também o nosso seminário de renovação espiritual, onde o Senhor, de uma forma poderosa, Espírito Santo, se permitiu ser derramado sobre muitos corações. Agora, Espírito Santo, nós já oferecemos a Deus nessa noite a nossa adoração, os nossos louvores, honramos a Deus com as nossas ofertas. Ó Espírito Santo, celebramos pela apresentação das nossas crianças, pelo testemunho do pastor Giovanni, do grande milagre que o Senhor concedeu, pelo recebimento, Pai, das tuas filhas. Quanto motivo de celebração nós temos nesta noite, Espírito Santo. Mas nós precisamos também, pedir para que o Senhor venha ministrar no nosso coração o Evangelho. Espírito Santo, tudo que nessa noite possa conspirar contra a palavra de Deus, o Senhor coloque agora em teu altar. Nos abençoe, Espírito Santo. Abençoe ali o culto na Rede Manaim. Abençoe cada família aqui representada, cada visitante de uma forma especial. Abençoe as pessoas que nas redes sociais abriram a porta da casa também nessa noite, para juntos oferecermos a Deus o nosso culto de adoração. Nos abençoe, Espírito Santo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Olha, queridos, o maior privilégio da igreja, o maior privilégio de cada cristão, ele se dá na missão que nós recebemos de Cristo Jesus. O maior privilégio nosso é pregar o Evangelho. O maior privilégio é nós compartilharmos a carta de amor de Deus para aquelas pessoas que estão perdidas, sem caminho, sem direção. O maior privilégio da igreja é compartilhar as boas novas de Cristo Jesus àqueles que ainda
não tem Cristo Jesus. Por que Jesus ele diz: ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura? E ele vai responder: porque quando o evangelho ele é anunciado, quando a igreja compartilha da boa notícia de Deus às pessoas, você dá às pessoas a oportunidade delas serem salvas. E se a igreja não compartilha o evangelho, se a igreja ela não compartilha as boas notícias de Deus, a igreja não dá para as pessoas a oportunidade delas escolherem serem salvas. Então o destino das pessoas, o futuro das pessoas, a eternidade das pessoas, ela se dá quando elas têm oportunidade de ouvir o evangelho de Cristo Jesus. É por isso que Paulo ele vai dizer lá em Romanos capítulo 1, o verso 17: porque eu não tenho vergonha do evangelho de Cristo Jesus, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele acreditar, primeiro os judeus e depois nós gentios. Aí ele vai também dizer lá em Romanos capítulo 10, como que as pessoas acreditarão se elas não ouvirem a palavra de Deus? Como elas poderão ouvir a palavra de Deus se não há quem pregue? Como que a pregação pode acontecer se a igreja não tiver a disposição, a predisposição de cumprir o ID de Cristo e anunciar ao mundo as boas novas da parte de Deus? O maior privilégio de vocês aqui hoje não é estar sentado num banco, não é recebendo um lindo louvor. O maior privilégio de vocês não é ouvirem aqui apenas a palavra. O maior privilégio de vocês nessa noite é vocês compreenderem que apenas o evangelho de Cristo Jesus pode transformar vida, pode mudar vidas, pode levar pessoas a tomar uma decisão que mude a eternidade delas para sempre. Então a gente precisa colocar no nosso coração essa responsabilidade, queridos. O ID não é uma escolha, o ID não é uma opção, o ID é uma ordem, o ID é uma determinação, o ID é um mandamento. Nós não temos uma escolha, nós não temos uma opção. Ou nós cumprimos o ID de Cristo, anunciando o evangelho a toda criatura, ou nós estamos nos rebelando contra ele, ou nós estamos nos rebelando contra ele e permitindo que pessoas que Deus não quer que se perca, acabam se perdendo. Esse texto que nós lemos aqui de Atos 26, Paulo ele está em uma prisão, queridos. Paulo ele não goza da liberdade que você está gozando agora. Paulo ele não tem o privilégio de estar em um grande salão, um grande local como esse, um grande templo como esse, climatizado, um bom som. Ele está, num lugar insalubre. Ele está numa masmorra, ele está em uma prisão. Mas Paulo ele sabia fazer de cada oportunidade que ele tinha uma oportunidade de anunciar a Jesus Cristo. Ele tinha essa oportunidade. Então Paulo aqui ele está compartilhando ao rei Agripa a sua conversão e o seu encontro com Cristo no caminho de Damasco. Paulo ele tem a oportunidade de compartilhar a sua vida passada, pregressa, a perseguição que ele fazia aos santos, a escuridão que ele vivia. Ele está compartilhando do seu poderoso encontro com Cristo Jesus, daquilo que aconteceu na vida dele depois daquele encontro, e da responsabilidade que Cristo colocou sobre ele para a pregação do Evangelho. Então Paulo fala da responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade, né, em relação ao Evangelho. E ele fala: Jesus, ele me apareceu por causa disso, para me fazer ministro e testemunhas. Eu falo assim, a igreja, ela gosta de pegar algumas palavras bíblicas, e ela gosta, vamos dizer assim, colocar muito confete, muito enfeite nessa palavra,
Nossa, Paulo está dizendo que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco para fazer de Paulo um ministro. Quando você pensa em ministro, o que você pensa? Uma pessoa que ocupa um cargo no primeiro escalão, não é verdade? Ministro é uma pessoa que ela está ocupando um cargo de governo a primeiro escalão. Agora, a palavra ministro que Paulo está dizendo aqui, querido, essa palavra é remador, ruperetes, é um remador, é um escravo. Você já assistiu esses filmes onde tem, né, aqueles navios, aquelas galés, onde tem aquelas pessoas que estão remando, e elas estão remando e elas estão acorrentadas, elas são escravas, elas sabem que elas vão morrer, mas elas têm o dever de continuar remando ali. Quem já assistiu esses filmes aí, né, antigos, que conta a história, né, do princípio do cristianismo, Ben-Hur, você vai ver esses remadores. Então esses remadores são escravos. Então a palavra ministro que Paulo está dizendo aqui para o rei Agripa, Deus, ele fez de mim um escravo dele. Ainda que eu tenha a opção de ser livre, eu prefiro ser escravo de Cristo para cumprir o propósito que ele colocou sobre mim aqui, para ser uma testemunha daquelas coisas que eu vi, para ser testemunha daquelas coisas que eu ouvi, para ser testemunhas daquela revelação que eu recebi e das outras revelações que ainda eu terei da parte de Cristo Jesus. Então o maior privilégio seu, meu, nosso, queridos, é de poder compartilhar o Evangelho. Se a igreja não compreender que a missão dela é compartilhar a palavra, ela não está sabendo o que é cristianismo. Se a igreja não compreender a responsabilidade que ela tem, né, diante desse mundo caído, pervertido, corrompido, ela não entendeu o que é cristianismo. Queridos, nós não podemos ficar indiferentes, vendo as pessoas partir para uma eternidade sem Deus, uma eternidade sem esperança, uma eternidade, sabe, sem compaixão, sem misericórdia. Eu lembro muitos anos atrás, quando o templo era antigo, nós tínhamos a ceia de manhã, eu vinha, né, de madrugada, meu horário sempre de orar é 3 da manhã até 6 da manhã, é o horário que, né, eu gosto muito de ficar a sós com Deus. Eu lembro, eu estava ajoelhado, né, debaixo de uma mesinha, era um escritório pequeno lá em cima, no templo antigo. Eu falei assim para Deus: Deus, me faz sentir no meu coração o que o Senhor sente quando uma pessoa, ela morre sem luz, ela morre sem Cristo. Faça eu sentir no meu coração o que o Senhor sente, né, quando uma pessoa que não teve oportunidade de ouvir do Evangelho, ou teve a oportunidade e o rejeitou, o que o Senhor sente no seu coração, Deus, quando essas pessoas que foram feitas para morar no céu, estar na tua presença, gozar da eternidade em ti, e são lançadas em um poço escuro, em um abismo escuro, onde há choro, ranger de dentes, onde fogo não apaga, o verme não morre. Deus, eu quero sentir um pouco do que o Senhor sente. Eu chorei mais de 1 hora, desesperadamente. Foi um choro compulsivo. Eu achei que eu ia morrer de tanto chorar. Foi uma tristeza tão escura, foi uma tristeza tão dolorida, foi uma tristeza tão angustiante, sabe, de sentir um pouco, sabe, daquilo que Deus sente quando alguém não tem compaixão, não tem misericórdia, quando a gente não se condói. E sabe o que é triste, queridos? Muitas vezes nossos familiares estão caminhando a passos largos com uma eternidade sem Deus, a gente não sente a dor da perca deles. Depois a gente coloca uma linda coroa, não foi tão bom, tão importante, mas foi para onde? Estão aonde? Entendeu? E aí Paulo está compartilhando, né, com esse rei, a respeito do Evangelho. Eu quero pensar com vocês um pouco aqui, queridos, sobre o poder, né, do Evangelho de Cristo. Olha o verso, fica nesses 2 versículos, nós vamos caminhar nesses 2 versículos, queridos. Apenas o Evangelho pode abrir os nossos olhos. Olha o comecinho do verso 18 aí:
né? Por que que Cristo teve um encontro com Paulo? Por que que Cristo salvou a Paulo? Para quê? Para que o Evangelho tem que ser pregado? Para lhes abrir os olhos. Para lhes abrir os olhos. Apenas o Evangelho, ele tem poder de trazer luz aos nossos olhos. Apenas o Evangelho, ele tem poder de tirar-nos da escuridão. Eu lembro alguns anos atrás, hoje ele não está aqui, mas eu não vou citar o nome dele. Nós estávamos num trabalho chamado Casa de Paz, e a gente tinha algumas casas falando a respeito do que Cristo ele fez nas casas, e o que Cristo ele pode fazer nas casas ainda hoje. E aí uma família pediu para mim que fosse fora daquele dia da Casa de Paz, porque eles queriam conversar comigo, né? E eu fui. E quando eu cheguei, ele todo armado, né? Olha, pastor, eu quero falar para o senhor que eu sou um homem muito religioso. Eu tenho a minha religião, o senhor tem a tua. Olha, pastor, eu quero falar para o senhor que eu sou um homem muito devoto. Eu tenho a minha devoção, o senhor tem a sua. Olha, pastor, eu quero falar para o senhor que eu sou um homem que estudei muito a Bíblia, fiz filosofia. Eu falei, fica tranquilo, eu não vou mexer na tua devoção, eu não vou mexer na tua religião, mas se você quiser compartilhar o Evangelho das Boas Novas aqui, nós vamos compartilhar. Eu fui numa quarta-feira, ele falou, o senhor pode vir na outra quarta? Eu falei, posso. Fui na outra quarta, e ele falou, o senhor pode vir na outra quarta? Eu falei, posso. Na terceira vez, irmãos, quando eu terminei de compartilhar o Evangelho de Cristo com ele, ele entrou no quarto, e ele veio com algumas sacolas de algumas coisas que fazia parte da sua devoção anterior, e ele disse assim, olha, pastor, como que eu fui enganado por tanto tempo. Apenas 3 dias, apenas em 3 encontros, o Espírito Santo de Deus fez com que a luz do Evangelho entrasse nos olhos dele e tirasse ele da escuridão religiosa que ele estava vivendo. Então, queridos, o problema da gente é que nós queremos, a gente vai e a gente quer colocar os nossos argumentos para as pessoas. Nós não queremos compartilhar o Evangelho, nós não queremos compartilhar a boa nova de Deus. Muitas vezes a gente vai para impor a nossa igreja, a gente vai para impor a nossa religião, a gente vai para impor aquilo que nós achamos que é certo para as pessoas. Mas o que Jesus está dizendo para Paulo aqui, olha, você precisa pregar o Evangelho, para que os olhos das pessoas venham se abrir. Queridos, eu vivia numa escuridão tão grande, sabe, a escuridão da religiosidade, a escuridão de fazer as coisas para Deus, mas fazer de forma errada. Olha, eu trabalhei com um senhor, né? Era uma indústria, a gente trabalhava à noite, e trabalhei 7 anos com esse senhor. Ele era evangélico, e durante 7 anos, aquele homem, ele tentou por diversas vezes, né, criar uma oportunidade para que eu pudesse, né, ouvir o Evangelho. Eu falava, senhor Edivaldo, o senhor tem a tua religião, eu tenho a minha. O senhor tem a tua Bíblia, eu tenho a minha. O senhor tem o teu Deus, eu tenho o meu. Eu não mudo a sua vida e o senhor não muda a minha. Fica na sua então, que eu vou ficar na minha. 7 anos. 7 anos trabalhando ao lado de alguém e não permitir que as pessoas, que ele compartilhasse do Evangelho de Cristo, para que a luz dos meus olhos se abrissem, para que a escuridão da minha alma fosse tirada. Então, queridos, mas quando a gente ouve o Evangelho, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós voltamos para as Escrituras, quando nós voltamos para a carta de amor de Deus, que Deus escreveu ao povo, então o Evangelho ele começa a abrir os olhos. Atos capítulo 9, versos 17 e 18. Então Ananias, ele foi e entrou na casa,
impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde você vinha, Ele me enviou para que você torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhes caíram dos olhos como umas escamas, ele recuperou a vista, levantando-se depressa, ele foi batizado. O que Jesus manda Ananias fazer? Você vai à rua direita, vai na casa de Simão Curtidor, e lá está um homem chamado Saulo, ele é de Tarso, ele está completamente na escuridão, mas a escuridão de Paulo não era só a escuridão dos olhos físicos, era a escuridão da sua alma, era a escuridão dos seus olhos espirituais. E Jesus fala para Ananias: você vai lá, compartilhe do Evangelho, impõe as mãos sobre ele, para que ele torne a ver e ele seja cheio do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, não tem escuridão, não tem trevas que possa resistir o poder do Evangelho. E você vai ver que depois que aquelas escamas espirituais, depois que a escuridão ela sai dos olhos de Saulo, o Espírito de Deus ele vem sobre Saulo, sobre Paulo instantaneamente, e ele é cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, sem que os olhos das pessoas sejam abertos, eles não podem receber o Espírito Santo. Sem que a luz de Cristo entre nos olhos deles, eles não podem ser cheios do Espírito Santo, eles não podem ver. E quem tem essa responsabilidade, quem tem essa missão, sou eu, é você, é cada um de nós. Imagina se alguém não tivesse orado por você, imagina se alguém não tivesse compartilhado o Evangelho com você, você ainda agora estaria caminhando a passo largo para uma escuridão sem Deus, para um abismo sem Deus, para um lugar de dor, de sofrimento. Jesus diz: lá o fogo não apaga, lá o verme não morre, lá é só apenas choro e ranger de dentes. E sabe por que você não está lá? Sabe por que você não está caminhando para lá? Porque alguém compartilhou da boa nova de Deus para com você, e os seus olhos se abriram, e o Espírito de Deus ele veio sobre você. Então essa é a nossa missão, queridos. Essa é a nossa missão. A gente não está aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século, quem? Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Deus, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Olha, gente, o príncipe deste século, o Deus desse mundo, Satanás, o que ele fez? Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não possam ver a luz do Evangelho de Cristo Jesus. E uma vez não vendo a luz do Evangelho de Cristo Jesus, eles não podem ser tirados desse império das trevas. Então o que Satanás faz, queridos? Satanás ele cega as pessoas. Então o pior cego é aquele que enxerga, mas não consegue ver. Satanás ensurdece o ouvido das pessoas, e o pior surdo é aquele que escuta e não consegue ouvir. E essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa missão, esse é o nosso ide por todo o mundo, pregue o Evangelho a toda criatura, porque se você pregar o Evangelho a toda criatura, os olhos deles vão se abrir, e os olhos se abrindo, eles serão cheios do Espírito Santo de Deus, e a vida deles será mudada, a vida deles será transformada. Pastor, mas eu não tenho. Olha, querido, falar do amor de Cristo é um privilégio. Então também, olha, o Evangelho ele abre os nossos olhos, mas o Evangelho também ele nos tira agora das trevas, e
nos converte à luz. Olha a continuação do versículo 18 aí: e das trevas os converter para a luz. Mas aí vai dizer que a luz, ela resplandeceu sobre aquela multidão que caminhava na escuridão. A luz, ela resplandeceu sobre aqueles que caminhavam na mais densa escuridão. O Evangelho, ele traz a luz. O Evangelho, ele tira as pessoas da escuridão para levar as pessoas à luz. Um exemplo: quando houve a reforma protestante, o mundo religioso, querido, ele esteve, num período chamado período das trevas ou da escuridão, por mais ou menos 1000 anos. A Bíblia era proibida, ninguém tinha acesso à palavra de Deus, os cerimoniais religiosos era feito numa língua que ninguém entendia. As pessoas que tinham o direito, a responsabilidade de trazer a revelação da palavra, eles ficavam de costa para o povo. E aí, quando houve a reforma protestante através de Martim Lutero, o que a reforma protestante ela trouxe, querido? Ela trouxe luz para as nações novamente. Ela tirou as pessoas, tirou as nações do império das trevas, da escuridão. Olha os países que receberam o Evangelho naquela época: Alemanha, Inglaterra, Escócia, Dinamarca, Holanda, depois os Estados Unidos com os puritanos, se tornaram nações de primeiro mundo. Então o Evangelho, ele tira a escuridão, o Evangelho dissipa as trevas, o Evangelho tira as pessoas daquela escuridão que ela está, vivendo, acorrentada, algemada. O Evangelho faz as pessoas converterem à luz. Quem é a luz? A luz é Cristo, a luz é Jesus, queridos. Então o Evangelho, ele faz as pessoas se converterem a Cristo. João 8,12, vamos 1 João 3,19. Jesus vai dizer assim: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas o homem amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 8,12. Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Esse é o poder do Evangelho, queridos. As pessoas estão caminhando aqui na escuridão, elas estão caminhando nas trevas, mas há uma conversão. As pessoas deixam de caminhar para as trevas, e nessa conversão elas começam a caminhar para Cristo Jesus. Elas começam a caminhar em Cristo Jesus, e Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e quem está comigo não anda mais na escuridão, não vive mais em trevas, mas tem a luz da vida, Então só o Evangelho, só Cristo ilumina a nossa alma, conduzindo todas as pessoas ao seu destino celestial. Só o Evangelho afasta as pessoas das trevas do pecado. Só o Evangelho proporciona a vida pela iluminação do Espírito Santo, a vida da pessoa que passa por uma transformação completa. Ela sai da escuridão para a luz da vida. Viu o que o Evangelho faz, queridos? É por isso que é difícil a pessoa ler Bíblia, Olha, eu estou terminando de ler a Bíblia já 42 vezes, Faltam apenas 6 livros para eu terminar de ler a Bíblia esse ano, E além de ler, eu estou voltando para o Novo Testamento e estou ouvindo, porque bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que ouve, Então, para minha mente muitas vezes não ficar devagando por aí, eu estou lendo e estou ouvindo, e traz assim um conforto tão gostoso ao coração da gente, queridos, Então esse é o poder, que ilumina o nosso coração. Mas também Paulo continua dizendo aqui:
né, que apenas o Evangelho pode anular o poder de Satanás e nos levar a Deus, e do poder de Satanás para Deus, que é o verso 18, é a continuidade. Então, com a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, né, todas as pessoas ficaram subjugadas pelas trevas. A Bíblia diz que antes de Cristo, todas as pessoas estavam mortas em seus delitos, em seus pecados, né? Quando o pecado ele entrou no mundo, né, pelo nosso primeiro pai Adão, ele conseguiu contaminar todas as pessoas. Então o pecado ele entrou no mundo por um homem, e não apenas ele entrou no mundo, ele colocou toda a humanidade debaixo de uma escravidão de pecado, de escuridão. O homem que era livre, tinha seu livre-arbítrio, né, ele se torna um escravo de Satanás. Então o homem ele se torna agora um escravo. Satanás ele é um ditador, né, ele é muito mau, muito perverso. E Satanás ele luta tanto para impedir que as pessoas venham para Cristo Jesus, que quando Cristo ele é levado ali, né, ao deserto da Judéia, para que ele fosse tentado por 40 dias, né, Satanás ele faz, entre tantas propostas, ele faz uma proposta indecente. Ele sabe por que Jesus está nesse mundo, por que Jesus ele veio. Ele veio para libertar os homens do poder de Satanás. Então Satanás é aquele ser espiritual que ele fala assim: olha, quando você não consegue vencer seu adversário, tenta fazer uma aliança com ele. Então, querido, com o diabo não se faz aliança, com o diabo não se faz pacto. E aí Satanás leva Jesus num monte muito alto, e daquele monte alto ele mostra para Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória: ouro, diamante, bens, que é o que o homem está correndo atrás ainda hoje. E ele fala assim para Jesus: ó, tudo isso aqui é meu, foi dado a mim quando o homem caiu, quando o homem perdeu a sua liberdade, quando o homem perdeu a sua comunhão, quando o homem deixou de ser livre para Deus, para se tornar escravo meu. Então, olha Jesus, o senhor veio para buscar esse monte de gente ruim? Vamos fazer um negócio? Tudo isso aqui é meu, e eu dou para quem eu quero. Basta você dobrar o seu joelhinho aí, Jesus, e me adorar. Vamos fazer uma aliança, Jesus? Você não tem que morrer na cruz, você não tem que derramar o teu sangue. Deixa do jeito que está. Vai ser bom para você, vai ser bom para mim. O que Satanás faz? Ele tenta induzir Jesus a não morrer na cruz, porque ele sabendo que se ele não morresse na cruz, você não seria resgatado do império das trevas e ser conduzido para o reino de Deus. Aí o diabo fala para mim e para você: não prega não, esse negócio de pregar só para pastor, esse negócio de pregar só para presbítero, olha, você não tem tempo não. Aí você está vendo as pessoas estão caindo numa escuridão, teus amigos estão morrendo sem salvação, tua família está morrendo sem salvação, e o diabo está dizendo: você não tem nenhuma responsabilidade para com eles. É um engano seu. A nossa responsabilidade é para com o mundo caído, perdido. A nossa responsabilidade é com todas as criaturas. A nossa responsabilidade é com todas as línguas, povos, tribos e nações. A nossa responsabilidade é com todo ser humano. Eu penso assim, que quando a gente, né, sobe a igreja, né, a gente sobe muito para se sentir bem, né? E a gente não vem na igreja para se sentir bem, a gente vem na igreja para adorar a Deus. Mas eu tenho hora que eu falo assim: mas Deus, por que o Senhor não, sabe, traz um desconforto ao nosso coração, para a gente olhar para esses bancos que estão vazios e falar assim: poxa vida, quantas pessoas que eu conheço que estão perdidas, pessoas que estão caminhando a passo largo para o inferno, pessoas que estão acorrentadas na escuridão de Satanás, pessoas que apenas, né, com convite meu, poderia estar sentado aqui nessa noite, ouvir uma boa notícia de Deus e mudar o seu destino. Não é? É tão gostoso a gente sentar sozinho, né? A gente abre as pernas, os braços assim, né? Poxa vida, né? Tanto espaço, né? Eu nem sinto, né, ninguém perto de mim.
Não, queridos. O Evangelho, ele quebra esse poder de Satanás e ele vincula a gente em Deus. Ele vincula a gente em Deus. Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 1, verso 12 e 13: Ele nos libertou do império das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O poder do Evangelho quebra, anula todo o poder aprisionador de Satanás, e Ele nos vincula em Cristo Jesus. Ele nos vincula ao reino do Filho do seu amor. Esse é o poder do Evangelho, queridos. Ele nos libertou, Ele nos tirou do império das trevas. E a gente não pode ser egoísta de não olhar para as pessoas, sabe, sentir compaixão delas, sentir misericórdia delas. Então, esse é o poder do Evangelho. Quando Cristo ele morreu naquela cruz, quando ele diz assim, olha, e grita para Deus, olha, está consumado. Ele estava dizendo, Deus, o preço exigido para a redenção do homem, o preço do resgate exigido para tirar o homem do sequestrador, daquele que sequestrou o homem, escravizou o homem, prendeu o homem, o preço que foi exigido para a redenção, para o resgate, eu estou pagando na cruz. Aí Paulo vai dizer também em Colossenses que a cédula, a promissória de confissão de dívidas, que era contrária a nós, ela foi cravada em Cristo Jesus naquela cruz. Então só o Evangelho, amados, ele pode tirar as pessoas da escuridão. Só o Evangelho, ele pode tirar as pessoas do império das trevas. Se o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e contaminou todos os homens, o pecado também saiu do mundo por um homem, Jesus Cristo. Assim como a morte entrou no mundo pela desobediência de um homem, a morte também foi vencida naquela cruz pela obediência de um homem, Jesus Cristo. Se a inimizade entrou no mundo por um homem, Adão, a inimizade ela foi tirada do mundo por um homem, Jesus Cristo, que na cruz ele proveu a reconciliação entre nós e Deus. Esse é o poder do Evangelho, queridos. É que a gente fala demais de nós e menos de Cristo. A gente sabe falar muito da vida dos outros e fala pouco da vida de Jesus. A gente compartilha muitas fake news, muitas coisas negativas, e não compartilha, sabe, nem um versículo onde as pessoas tenham pelo menos um fio de esperança. Essa é a nossa missão, essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever. Então, além do Evangelho abrir os nossos olhos, além do Evangelho nos tirar da escuridão das trevas para a luz, além do Evangelho nos tirar do poder de Satanás e nos vincular a Deus, o Evangelho ainda concede remissão de pecados para todos aqueles que crê nele. Olha o verso 18 ainda, a fim de receberem remissão de pecados. Qual que é a grande diferença do cristianismo para todas as grandes religiões? A maior é que o cristianismo ele tem o seu Deus vivo, tem o seu fundador vivo, enquanto as demais religiões têm o seu fundador morto. Pega os livros das grandes religiões, não vou citar o nome delas aqui não, mas são muitas. Vê se há esperança de céu, vê se há esperança de perdão, vê se há esperança
de uma boa notícia. Não, queridos. O Evangelho é a única religião, né? O Evangelho é esse único poder que traz remissão de pecados. Então, a fim de que vocês recebam a remissão dos vossos pecados. Então, a remissão dos pecados significa o perdão da dívida, o perdão dos pecados. Quando Cristo Jesus se entregou na cruz por causa dos nossos pecados, Ele redimiu, pagou nossa dívida. Nós somos redimidos, simplesmente perdoados. Colossenses 1,14, no qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Então o Evangelho, queridos, ele revela que o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz no Calvário, ele estabeleceu uma nova aliança entre Deus e a humanidade, uma nova aliança entre Deus e os homens, proporcionando aos homens perdão. Paulo diz: o que eu recebi de Cristo, eu estou revelando a vocês, que depois de cear, Jesus ele pega o cálice e ele diz: esse cálice é uma nova aliança no meu sangue, que é derramado para a remissão dos vossos pecados. Então o Evangelho, ele traz para nós a revelação de que pecados são perdoados, pecados podem ser perdoados, pecados podem ser perdoados, querido, pelo sangue de Cristo Jesus. E aí, para nós orarmos aqui, ele vai falar de um outro lindo benefício, não apenas o perdão dos pecados, mas ele fala assim: receber herança entre o santificado em Cristo. Olha a continuação do verso 18 aí: e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. A Bíblia diz que Cristo, ele é herdeiro de Deus, e a Bíblia diz que a igreja, todos nós somos co-herdeiros de Deus com Cristo Jesus. Tudo que Cristo herdará de Deus, nós herdaremos também com Cristo Jesus. Queridos, o que Deus preparou para nós na eternidade, o que Deus preparou para que Cristo venha herdar, Ele também diz que nós herdaremos com Ele. Se a gente soubesse realmente as riquezas celestiais, se a gente realmente compreendesse aquilo que Deus preparou para nós, a gente dava uma desapegada das coisas aqui um pouquinho mais, a gente tiraria os 2 pezão aqui que está atolado na terra, e pelo menos colocaria um pé aqui e um pé lá. A gente deixaria de ajuntar apenas tesouros na terra, onde o ladrão, a traça, a ferrugem consome, rouba, destrói, e a gente ajuntaria tesouros nos céus, onde não tem ladrão, não tem traça, não tem ferrugem, onde nada se acaba. E juntamente com esses tesouros que nós vamos ajuntar nos céus, através do cumprimento do ID de Cristo Jesus, ó amados, a gente vai herdar com Cristo todas as coisas que foram criadas por Deus. Deus nos fez em Cristo filhos dele, e filhos têm direito à herança dos seus pais. De repente, o seu pai não deixou para você nenhuma herança, e muitas vezes um pouco de herança que deixa, acaba com a família, vira uma confusão tão grande, que aquela miséria de herança traz uma inimizade que acaba com a família, que eles nunca mais têm paz, nunca mais têm comunhão. Agora, Deus é o seu pai, e Deus preparou para você uma linda herança, e essa linda herança, o Evangelho revela que será concedidas a nós, juntamente com Cristo Jesus. Fique de pé, por favor.